Boa tarde, novamente. Tarde. Vamos dar início ao nosso webinar, como foi dito, já esperámos há algum tempo. Entretanto, eu pedia aos participantes que façam o favor de ligar as câmaras para vermos as vossas caras. Está bem? É que nós aqui já estamos à distância. E ainda por cima, sem vermos, nós temos necessidade do contacto visual, quanto mais não seja à distância, para vermos as vossas expressões. Está bem? Pode ser? Vamos aguardar que mais pessoas liguem as câmaras. Bem-vindas. Então, muito obrigada pela vossa presença. Entretanto, vamos aguardando, penso, que as pessoas irão ligando as vossas câmaras. E temos a agradecer a participação de todos neste webinar, os desafios da gestão das organizações sem fins lucrativos. Temos também de agradecer ao Dr. Carlos Barradas, que foi o nosso parceiro, o nosso parceiro para a concretização deste webinar. O Dr. Carlos Barradas, não estou a vê-lo neste momento, mas está Já estou aqui, já está aqui. Já está. Dr. Carlos Barradas é coordenador do Centro de Aprendizagem da Universidade Aberta. Muito obrigada novamente pela sua colaboração. Entretanto, qual é o objetivo da Acaporama ao fazer este webinar? O objetivo é precisamente conhecer e debater os desafios enfrentados na gestão das organizações sem fins lucrativos e desenvolver competências nesta área da gestão, tão útil nos nossos dias e sempre. Como todos nós sabemos, as organizações sem fins lucrativos debatem-se com imensos problemas em termos de rentabilização de recursos e se calhar vamos ter aqui muitas ferramentas para podermos colmatar algumas dessas limitações e gerir melhor e rentabilizar tudo o que temos. Por essa mesma razão, foi convidado o professor Dr. Mário Negas, que nos ajudará nesta tarefa de gerir melhor. Então, o professor Dr. Mário Negas é doutor em gestão, especialista em informação pela Universidade Aberta e mestre em economia e gestão, ciência e tecnologia e inovação pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. É também professor auxiliar na Universidade Aberta, Departamento de Ciências Sociais e de Gestão. É investigador do Centro de Administração e Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e investigador do Laboratório de Educação à Distância e e-Learning, da Universidade Aberta também. Participa regularmente em congressos, colóquios e seminários nacionais e internacionais, quer como moderador, quer como orador. Vou desejar a todos um bom webinar. Não sei se, entretanto, o professor doutor Mário Negas quer fazer alguma observação, algum comentário. Se não, passo já a palavra ao professor doutor Mário Negas e agradecer muito a sua colaboração. Informar ainda que, após a intervenção do professor doutor Mário Negas, teremos um espaço para esclarecimentos, dúvidas, questões, que terá como moderadores a doutora Ana Vieira, da Academia de Formação da Acaporama, e o doutor Carlos Barradas, se aceitar colaborar connosco nesse sentido. Pode ser? Obrigada. Passo então a palavra ao professor doutor Mário Negas. Ver se isto é interessante ou não. Boa tarde, antes de mais obrigado pelo vosso convite, obrigado pela associação, não é, das Casas do Povo da RAM à Acaporama, enfim, que é na pessoa da doutora Ana Vieira, que é aqui na pessoa também da doutora Fátima Belo, enfim, também agradeço o vosso interesse, a vossa disponibilidade e as palavras amáveis, enfim, que me dirigiam agora, enfim, e o simpático convite. Eu suponho que antes de fazer a apresentação, e gostaria que ela fosse o mais dinâmica possível, porque naturalmente, enfim, no tempo que temos, os desafios das associações sem fins lucrativos são imensos e por isso, digamos assim, não há associações iguais, não há territórios iguais
não há, digamos assim, voluntariado igual e, como tal, como eu costumo dizer, na gestão não se costuma dar receitas, é difícil, porque, enfim, caso de fazer a qualidade dos materiais nunca é o mesmo, não é? Quem os recebe também não é, o contexto também não é, por isso eu costumo dizer que mais importante do que dar receitas e métodos é nós falarmos em boas práticas ou darmos, digamos assim, um contexto, como aqui se chamou, dos desafios. E depois destes desafios, digamos, identificados, nada melhor do que, se assim for o desejo, enfim, da audiência, de quem organiza, das idealidades públicas, enfim, dos entes públicos ou privados, é depois, digamos, escalpelizar, dentro dos próprios, digamos, contextos específicos, escalpelizar alguns desafios mais prementes. Ou seja, por isso aqui vamos abordar vários desafios e se calhar abordamos estes desafios. No debate podemos procurar aqui saber, digamos, que eventualmente boas práticas podemos trazer ao contexto, mas depois, enfim, o ideal, e penso que era este o espírito, não é, da colaboração com a Universidade Aberta, era pegar em determinados temas e depois aprofundá-los. Bom, neste âmbito, o que eu vos aqui trago, se calhar são mais incógnitas, propriamente ferramentas ou metodologias. Mas, sim, se há coisa que eu tenho aprendido, não é, com a minha colaboração ao nível das organizações sem fins lucrativos, é que a aprendizagem não está tanto, digamos, às vezes, apenas no ouvir, passa a expressão, quando estamos como aqui, não é? A aprendizagem está no diálogo, nas dúvidas e no debate que se gera à volta dos temas. E isto porquê? Porque, enfim, ao contrário das ciências exatas, digamos assim, a área da gestão tem aqui também muito de, às vezes até de subjetivo, não é? E as nossas experiências e os nossos contextos dizem muito daquilo que é a nossa orientação para determinada estratégia, o nosso gosto em abraçar determinados desafios, o gosto de utilizar determinadas ferramentas de gestão, determinadas abordagens, determinadas técnicas para resolver os problemas. Posto isto, enfim, há uma panóplia, não é? Enfim, de desafios que se colocam às organizações sem fins lucrativos. Sim, aos que aqui estamos, se eu vos colocasse desde já, enfim, um desafio, e eu se calhar aqui passo a expressão, a dificultar o trabalho dos nossos dois simpáticos moderadores, não é? Porque eu já estou a lançar as perguntas à nossa audiência, seria se eu vos perguntar, para me identificarem, cada um de vós, um desafio que se coloca às instituições sem fins lucrativos, eu não sei se é possível, se algum de vós já quer dar o pontapé, identificar um desafio que se coloca às instituições sem fins lucrativos. Isso é possível? Abrir os microfones e cada um de vós dar-nos já, digamos aqui a todos nós, do que é a sua percepção, do que é a sua experiência, do que é o seu trabalho no terreno, um desafio que identifiquem relativamente às instituições sem fins lucrativos. É possível fazermos este exercício, pergunto eu? Não os vejo muito motivados, não os vejo motivados. Simpáticos dois moderadores, como é que podemos incentivar a nossa audiência a ser mais participativa? Tem aqui, professor, já software e faturação e financiamento. Aqui o Luís já deu o mote. Ótimo. Sim, senhora. Vá, outros contributos, pelo menos para 6 ou 7. Vá, outros contributos. Professor, eu não faço, não tenho nenhuma associação sem fins lucrativos, mas já estive a trabalhar para uma e uma das grandes questões era os fundos, que não pode gerir lucro, mas onde é que vamos arranjar os fundos para claro. Mas há mais, por favor. Há mais. Podem auxiliar, identificar algumas sobre o qual eu depois, enfim, irei trabalhar mais, com toda a certeza, irei fazer uma apresentação um bocadinho mais formal, não é? Então, que outros desafios se colocam às instituições sem fins lucrativos? Para além da questão do software, sem dúvida, aqui software de faturação, isso é verdade, só o termo software, enfim, já nos leva até a decompor não só a faturação, mas como até um CRM, enfim, como até outros softwares de apoio à gestão e aos projetos das associações sem fins lucrativos, mas que outras dificuldades, desafios vocês identificam? Bom, espero ter lançado um desafio interessante. Bom, estou a ver que isto está um bocado difícil. Então vamos aqui, digamos, abordar, levantar o véu. Bom, desde logo, né? Enfim, desde logo,
Se calhar falaram aqui a questão do financiamento, mas podemos identificar desafios como as próprias lideranças, o estudo de lideranças, não é? Os desafios da gestão do voluntariado, os desafios ao nível do planeamento das atividades, os desafios ao nível da mensuração, enfim, ao fim e ao cabo, passa a expressão, qual é o valor que uma associação sem fins lucrativos entrega à sociedade? Como é que se quantifica? Que variáveis vamos? Não é? Como é que podemos dizer às entidades públicas e privadas, não é? Ou seja, aqueles que fazem as doações, que nos fazem o financiamento, quanto é que nós entregamos através da nossa atividade à comunidade, ao âmbito da economia social, ao terceiro setor, enfim, quanto é que fazemos de entrega, não é? Como é que gerimos o próprio voluntariado? Como é que gerimos, não é? Como é que também fazemos para a comunicação com os nossos parceiros, enfim, porque, como é evidente, nós queremos receber financiamento, não é? É evidente, mas quem financia, de certeza, também quer ter um feedback, quer ter um relatório, quer ter um ponto de situação, não é? Enfim, como é que fazemos isso, não é? Como é que tratamos o nosso marketing digital, como é que fazemos as nossas relações públicas, enfim. Isto é, digamos, algumas das questões, de várias outras que se levantam, às associações sem fins lucrativos. Dir-se-á que este tipo de desafios ao menos se coloca às outras instituições. Também têm, digamos assim, ser financiadas e por isso que prestam serviços, produzem bens ou produtos que vendem, né, colocam no mercado e com a compra dos mesmos se fazem o seu financiamento ou se podem também fazer o financiamento junto à banca, etc. Ou seja, estamos aqui a falar de problemas como as lideranças, não é? Como a capacitação, a formação, a retenção dos recursos humanos, quer dizer, todos isto são temas que, enfim, a par de outras instituições, também, digamos assim, se visa nas instituições sem fins lucrativos, assim como as outras. Só que, na verdade, há aqui estratégias diferentes, não é? Porque, enquanto que um funcionário ou um voluntário, de forma particular, um voluntário, que abdica, se calhar, do seu tempo, se calhar, com os amigos, para estar com outros amigos, para estar com outro grupo, para visar outros objetivos, ele, digamos, a sua remuneração é na satisfação, é na entrega, enfim, é no gosto, é no prazer, sentir não só útil, sentir bem à comunidade, enfim, e de alguma forma, às vezes, também pôr em prática a sua responsabilidade social, a sua ética, enfim. Por isso, e são retornos diferentes.